Não é a primeira vez que o esporte mais popular do país é abalado por um escândalo desse tipo. Em 2005, no caso mais famoso, 11 jogos do Campeonato Brasileiro apitados por Edilson Pereira de Carvalho foram anulados após a revelação do caso que ficou conhecido como a máfia do apito. Amanhã eu faço um jogo fácil. Mas não tem jeito, não dá para arriscar mais disso. Amanhã eu faço vários diferentes. Se você quiser, pode jogar até os seus carros que você tem. Porque amanhã eu saio de escolta do Figueirense lá. Pode jogar até os seus carros aí pra gente tirar um pouco de diferença e pra mim e pra você alguma coisa aí. O fato é que não é de hoje que vemos manipulação no futebol. Pênaltis estranhos, como aquele que o senhor Sandro Meira Hit marcou no Ronaldo em 2010, os famosos advogados do Fluminense, que até conseguiram reverter o rebaixamento de um time mesmo fora das quatro linhas e deixaram milhares de políticos com inveja da eficiência jurídica, se é que a gente pode chamar assim, dos advogados do Fluminense. E em 2022, o relatório anual de integridade da Sport Radar, a empresa parceira da CBF, Confederação Brasileira de Futebol, da UEFA e da FIFA, apontou o Brasil como líder do ranking entre os países com mais jogos suspeitos de manipulações. Foram 152 episódios, sendo 139 no futebol. E esses 152 representam 12% do total global. E se você ainda não sabe o que eu tô falando, o problema é muito sério. Com anúncios em TV, rádio, internet, estádio e, sobretudo, cada vez mais presente nas camisas dos times, as famosas casas de apostas ou também alguma coisa bet movimentaram 4,5 bilhões de reais em 2022, 44,4% a mais do que em 2021, de acordo com os dados da H2 Gambling Capital, entidade independente que monitora o mercado. E foi justamente desse universo de apostas que 17 anos depois recebemos uma péssima notícia. Pelo menos para pessoas como eu que adoram futebol. A Operação Penalidade Máxima 1 e 2 revelaram um escândalo que abalou o mundo do futebol brasileiro, envolvendo manipulação de resultados e apostas fraudulentas. E hoje nós vamos ver tudo sobre esse esquema. Onde começou, quem está envolvido, o que está rolando, quais são os impactos para o futebol e o mais importante, sem fake news, sem sensacionalismo e aquelas notícias que é só para ganhar like. Meu nome é Guilherme Henrique Arra e você está no Vai Pro Ar. O Rafael Sobis já falava sobre isso lá em 2021. Que tem muito jogador hoje fazendo escanteio de propósito para ganhar a casa de aposta. Você já tá vendo? Acredito. Mas você já viu? No meu time não, mas eu sei que tem. E onde é que isso vai parar? Tomara que parem na cadeia. Tudo começou com o Ministério Público de Goiás abrindo investigação no segundo semestre de 2022, após receber evidências de um esquema de manipulação colhidas pelo presidente do Vila Nova de Goiás, o Hugo Jorge Bravo. Basicamente, naquela época, era só uma organização criminosa que era especializada em corromper atletas profissionais do futebol. Inclusive, de acordo com o próprio presidente do Vila Nova de Goiás, tinha atleta goiano envolvido nesse esquema. Então, o Ministério Público começou a fazer o seu trabalho e os procuradores obtiveram prints de conversas de WhatsApp entre apostadores, jogadores e os responsáveis por arquitetar as apostas fraudulentas. Há indícios de que as condutas previamente solicitadas aos jogadores buscavam possibilitar que os investigados conseguissem grandes lucros em apostas realizadas em sites de casas esportivas, utilizando ainda contas cadastradas em nome de terceiros para aumentar os rendimentos, afirmou a assessoria de imprensa do Ministério Público de Goiás. Basicamente, o objetivo dos apostadores seria assegurar a ocorrência de eventos determinados nas partidas, apostar nesses eventos e assim ganhar dinheiro em sites de jogos e apostas. Sabe quando você apostava com um amigo seu antigamente quanto ia ficar um jogo, aquele famoso bolão, todo mundo colocava 5 conto ali, 2 conto ali, no final quem acertar ficava com essa grana? Então, basicamente hoje em dia isso é legalizado e várias casas de apostas começaram a surgir. Só que além do resultado, hoje você também pode fazer apostas como se o jogador tal vai tomar cartão ou não, se vai ter pênaltis, se não vai. E quanto mais específico
específico é a sua aposta, maior é a multiplicação dos seus ganhos, porque acertar resultado já é difícil, mas você acertar que um jogador vai ser expulso ou que vai fazer um pênalti em uma partida é muito mais difícil, e é aí que essas pessoas se aproveitam. A ocorrência mais frequente envolve o recebimento de cartões amarelos, mas outras apostas como quantidade de escanteios, expulsões, pênaltis e até o resultado no primeiro tempo constam no processo. Os valores prometidos aos jogadores variavam entre 50 mil a 500 mil, e em troca eles garantiam a ocorrência de eventos dentro das partidas. Vamos supor que eu sou um jogador de futebol de um time, especificamente. Você que é um apostador e faz parte desse grupo que fraudava a aposta, virava para mim e falava assim: Guilherme, faz o seguinte, eu vou te dar aqui 50 mil reais se você tomar um cartão vermelho no primeiro tempo. Eu ia lá, entrava no campo, lógico que você me pagava uma parte antes, porque eu não sou bobo, ia lá, entrava em campo, tomava esse cartão vermelho e recebia os meus 50 mil. Só que quem estava apostando do lado de lá ganhava muito mais do que 50 mil reais, porque era um grupo de pessoas que apostavam e aí roubava, entre aspas, da casa de apostas. Caso os jogadores conseguissem realizar o objetivo, então os apostadores multiplicavam o dinheiro colocado na casa de apostas. Para eles não serem pegos facilmente durante o procedimento criminoso, a quadrilha utilizava contas de terceiros nos sites de apostas para aumentar seus lucros e ocultar quem eram os reais beneficiários. Para você ter uma ideia da dimensão que isso tomou, mais de 60 jogadores já foram citados de alguma forma na investigação. De acordo com o MP de Goiás, as apostas eram feitas em sites como Bet365 e Betano, que são considerados vítimas no caso. E só para deixar claro, galera, esse tipo de ação é sim ilegal, de acordo com o Estatuto do Torcedor, artigo 41D, que prevê de 2 a 6 anos de prisão e multa por, abre aspas, dar ou promover vantagem patrimonial ou não patrimonial com fim de alterar ou falsear o resultado de uma competição desportiva ou evento a ela associado. Entre os jogadores, 15 foram denunciados à justiça e 4 fizeram acordo com o MP. Até agora, galera. É algo muito recente, tem um longo caminho pela frente e pode ser que mais e mais jogadores apareçam. Então, esse vídeo aqui que está sendo gravado no dia 22 de maio de 2023, amanhã já pode estar desatualizado. Mas mais de 40 outros jogadores aparecem nominalmente em conversa entre os envolvidos no esquema com os apostadores e intermediários. No processo não há confirmação da participação desses jogadores no esquema. Por causa disso, a gente não tem o nome desses 40, só dos 15 jogadores. A exceção são os atletas que foram afastados pelos respectivos clubes. Inclusive, a gente vai falar ainda nesse vídeo sobre isso. E aí, gente, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, tá? Antes da gente continuar, é o seguinte: tem muita mídia aí, muito setorista de clube que tá falando: nossa, e aquele pênalti na final da Copa do Brasil? Será que aquilo ali foi forçado? Será que o Fagner errou? Será que o Fagner não errou? Gente, toma cuidado, a mídia só tá atrás de like. Enquanto não for provado, enquanto o Ministério Público do Goiás não vier a público falar assim, fulano, beltrano e ciclano realmente cometeram aquilo ali porque estavam se envolvidos no esquema, a gente não pode acreditar no que a mídia fala pra gente. Então até agora nós temos apenas 15 jogadores, apenas mais ou menos, né? Porque é uma quantidade muito grande. Mas não acredito em tudo que vocês leem por aí, tá? Enfim, não há jogadores presos até o momento, mas vários foram afastados dos seus clubes ou tiveram contratos rescindidos. Essa operação, né? Ela tem a fase 1 e a fase 2. Na fase 1, os jogadores são o Igor Catatal, o Alan Godoy, o André Queixo, o Mateuzinho, o Paulo Sérgio, todos do Sampaio Correia, o Gabriel Domingos, do Vila Nova, o Joseph, da Tombense, cara, eu não gosto nem de ouvir esse nome, e o Romário, do Vila Nova. Os jogadores denunciados na segunda fase: Eduardo Bauerman, Santos. Cara, eu não acredito, um cara que joga no Santos se envolve nos negócios desses, não dá pra acreditar, mas enfim, vamos lá. Gabriel Tota, do Juventude, o Paulo Miranda, também do Juventude, o Victor Ramos, ex-Portuguesa e ultimamente na Chapecoense, famosa Chape,
o Igor Cariús, ex-Cuiabá, e o Fernando Neto, ex-Operário do Paraná. Fora eles, a gente tem também mais 4 jogadores que fizeram acordo. O Moraes, que joga no Juventude, é o lateral ali, reconheceu que recebeu promessa de pagamento de R$30 mil, dos quais 5 mil foram efetivamente entregues, para receber cartão amarelo no jogo Palmeiras, pasmem, Palmeiras versus Juventude do Brasileirão de 2022. Além disso, ele também recebeu a promessa de 50 mil, dos quais 20 mil foram entregues para que recebesse cartão amarelo no jogo Goiás versus Juventude pelo Brasileirão de 2022. O Kevin Lomônaco, que joga no Red Bull Bragantino, e o zagueiro admitiu que recebeu promessa de pagamento de 70 mil, dos quais 30 mil foram pagos, para levar cartão amarelo no jogo Red Bull Bragantino versus América MG pelo Brasileirão de 2022. E ele também recusou a proposta para que cometesse um pênalti no jogo Red Bull Bragantino contra a Portuguesa pelo Paulistão 2023, segundo conversas obtidas pelo Ministério Público. Além disso, o Nicolas Farias, que joga no Novo Hamburgo, o volante admitiu que recebeu promessa de pagamento de 80 pila, dos quais 5 mil foram efetivamente pagos, para que ele cometesse pênalti no jogo Esportivo versus Novo Hamburgo pelo Gauchão deste ano. O jogador de fato fez o pênalti. E por último, o Jarro Pedroso, ex-São Luís. O atacante admitiu a promessa de receber 70 mangos, dos quais 30 mil foram pagos, para cometer pênalti no jogo Caxias contra São Luís pelo Gauchão 2023, e o jogador de fato fez a penalidade. E a gente ainda tem a renca de jogadores que foram citados em algumas conversas e foram até afastados dos seus clubes, como o Pedrinho e o Brian Garcia do Atlético, o Richard Cruzeiro, ex-Ceará, né, foi até afastado aí, a gente não sabe o que vai acontecer. O Vitor Mendes, que joga no Fluminense, saiu do Juventude. O Nino Paraíba, do América MG. O Aleph Manga e Jesus Trindade, que jogam no Coritiba. Aqui vai um desabafo. É foda você ver um jogador do seu time, um jogador que às vezes é uma peça útil no seu time, entrar numa lista dessa, como se os caras estivessem ganhando mixaria, ganhando 10, 5 mil conto por mês, pra poder aceitar um negócio desse, cara. É assim, não dá nem pra entender o que o cara tem na cabeça pra poder fazer um negócio desse. Você pode ver ali que a maioria dos jogadores até agora são de time pequeno. A gente também tem jogadores de time grande, como o Atlético, o Cruzeiro, o Fluminense. Mas, cara, assim, não dá pra entender. Simplesmente não dá pra entender. Só que o negócio ainda fica mais sério, olha só. Mais de 13 jogos são investigados, entre eles 8 da Série A e 1 da Série B de 2022, além do Paulistão e do Gauchão. Nada indica que o Ministério Público de Goiás vai parar de investigar o caso, sobretudo pela quantidade de provas colhidas ao longo das buscas e apreensões. Enquanto isso, o processo contra os denunciados corre na Justiça de Goiás. 3 operadores do esquema de apostas tiveram prisão preventiva prorrogada, inclusive Breno Lopes, tratado como líder da organização criminosa. O ministro Flávio Dino determinou a abertura de inquérito para que a Polícia Federal também investigue as denúncias de manipulação. Galera, vocês estão entendendo o que está acontecendo? O negócio não é tipo assim, meia dúzia de jogador não. O Flávio Dino, ministro, colocou a Polícia Federal para poder ajudar a investigar a parada. Esse negócio é muito sério. Após um período inicial de avaliação, o presidente do STJD, que é o Superior Tribunal de Justiça Desportivo, Otávio Noronha, suspendeu preventivamente por 30 dias 8 jogadores envolvidos no esquema de manipulação dos jogos do Brasileirão. Do ponto de vista trabalhista, para os clubes cabe uma rescisão de contrato por culpa do atleta, e ele será o responsável por pagar uma cláusula indenizatória ao clube. Tende também a sofrer uma multa que pode chegar a R$100 mil e uma suspensão de 360 a 720 dias, segundo o Código Brasileiro de Justiça Desportiva. E o envolvimento desses atletas nesse esquema para poder ganhar uma graninha a mais pode até render um banimento eterno do futebol, que na minha opinião é o certo a se fazer.
É importante a gente compreender que as casas de aposta até agora, elas são as mais impactadas com tudo isso, e elas não são as vilãs da história. Basicamente, um grupo de pessoas se reúne para poder passar a perna em uma casa de aposta, então ela é a maior impactada, porque ela tem que tirar dinheiro dela para poder pagar essas pessoas. Mas pensando no torcedor, tudo agora vira motivo de contestação. A gente vai ficar sem saber até quando aquilo que estamos vendo é verdade ou é manipulado. Por outro lado, não é de hoje que vemos jogos e investigações sobre manipulação do futebol, e até hoje não perdemos a graça. Eu acredito que é algo temporário que provavelmente vai continuar acontecendo em escalas menores, por isso que a gente precisa de atitudes que sejam mais severas, de decisões que sejam mais severas, né? Talvez em pequenos campeonatos isso aconteça mais, nos grandes o pulso tem que ser mais firme. Muitos colocam a regulamentação das casas de aposta como a única solução e milagrosa para isso. Eu não sou contra a regulamentação das casas de aposta, acho que é importante sim, mas eu não acho que é a solução para todos os problemas. Foi mal, Ronaldão? Basicamente, a ideia por trás da regulamentação é bastante louvável, né? Porque é proteger o consumidor, garantir a integridade do jogo e prevenir a fraude e o crime. Mas como acontece com muitas coisas na vida, a teoria e a prática são tão semelhantes quanto um elefante e um hamster. Primeiramente, temos a questão da supervisão. Em teoria, regulamentar deveria permitir o maior controle sobre as casas de aposta, mas na prática é mais fácil encontrar uma agulha e um palheiro do que garantir que todas as casas de apostas estejam seguindo as regras. E quando a agulha é encontrada, o palheiro já pegou fogo. Segundo, temos o problema da aplicação das regras. A maioria das regulamentações são mais complexas do que um cubo mágico. E o que acontece quando as regras são tão complicadas que nem mesmo quem as criou consegue entender? Bom, os jogadores e as casas de apostas se tornam mestres na arte da interpretação criativa. Para quem é torcedor do Cruzeiro, vai lembrar disso, é a famosa contabilidade criativa. Eu acredito que a regulamentação é sim importante, tem que regulamentar, tá? Isso é um ponto importantíssimo, tá? Mas eu não acredito que seja a única solução. Eu acho que a punição para os atletas tem que ser muito firme. O jogador tem que ficar com medo de fazer uma merda dessa, de estragar o esporte dessa forma e nunca mais poder entrar em campo, destruir a vida, a carreira dele mesmo, porque só assim eu acredito que realmente o cara vai pensar 3, 4, 5 vezes antes de fazer. E olha lá, porque em ligas menores o cara ganha ali 15, 10 mil conto, isso vai continuar acontecendo. Não tem como erradicar 100%, galera. A gente não pode aqui viver achando que a gente tá vivendo em um mundo da Alice nos Países das Maravilhas, porque não é assim que as coisas funcionam, a gente sabe disso. Então tinha que banir o jogador pra sempre do futebol, porque isso deturpa o objetivo do esporte, que é servir de diversão, de alegria para as pessoas, uma oportunidade para você fazer novos amigos e criar uma comunidade, fora todo o papel social que o esporte tem, né, galera? É muita gente que ganha dinheiro, que vive ali, jornalista, o jogador de futebol mesmo é 1 em 1 milhão que despenca e vai jogar na Europa, mas muita gente vive disso, movimenta um mercado muito grande e você começa a colocar em xeque essas coisas por causa de um bando de idiota que quer ganhar dinheiro com aposta de uma forma fraudulenta, tá? E eu acho legal a aposta, tem que apostar, desde que você tenha responsabilidade, desde que você saiba o que você tá fazendo, desde que você não comprometa ali o leite das crianças, você venda coisa em casa pra apostar, desde que isso não vire um vício. Eu acho legal, eu acho que cada pessoa tem que ter a liberdade de apostar ou não, tá? Então é isso, pessoal. Espero que tenha ficado mais claro pra vocês até agora onde tá, em que pé que tá a operação penalidade máxima fase 1 e fase 2, onde começou, o que tá rolando. A gente vai acompanhando aí pra gente que gosta de esporte, isso é muito triste, mas vamos ver até onde a galera do Ministério Público do Goiás vai. E se você tem aquele amigo que quer compreender um pouquinho mais também, manda esse vídeo pra ele, ajuda o canal, deixa o like aqui, compartilha esse vídeo, beleza? E caso você queira conhecer a maior fraude da história da Fiat, dá uma olhada nesse videozinho que vai estar aparecendo aqui em algum lugar que você vai curtir bastante. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo, um grande abraço, se cuida e tchau!